volta com o segundo bloco do Amazônia Mulheres. Se você, por acaso, quiser também fazer parte do nosso programa, é muito fácil. Basta entrar em contato com a nossa produção através do amazoniamulher@amazonsat.com.br. Envie a sua sugestão de pauta pra gente. Você conhece uma tia, uma prima, uma irmã, ou você mesmo tem uma história de vida bacana para compartilhar com o mundo todo? Não perde tempo, estamos esperando a sua sugestão de pauta, viu? Agora eu pediria para você curtir a nossa fanpage no facebook.com/Amazônia Mulher, o Facebook mais comentado, mais curtido, mais compartilhado do momento. Só tá esperando pela sua curtida, viu? E também você pode me seguir no Instagram, é muito fácil, @Amazônia Mulher, esse é o nosso Instagram. Me segue porque você sabe, você acompanha quem está fazendo a diferença aqui na Amazônia e quem é a nossa entrevistada do dia. Como hoje a minha entrevistada é a doutora Marli Paixão, ela que é psicóloga, está contribuindo muito aqui para o nosso programa de hoje, cujo tema é a alienação parental. No primeiro bloco nós nós descobrimos o que significa alienação parental. E nesse segundo bloco, doutora, eu queria que a senhora falasse como é que fica o tratamento nessa criança que foi alienada. Geralmente, depois de ser detectada a síndrome na criança, ela é direcionada para um tratamento psicológico. Geralmente a gente trabalha com lúdico, né? Porque muitas vezes no brincar que a gente vai descobrindo, no brincar é que a criança vai mostrando o que acontece com ela no dia a dia. E também observando a família. Nós tentamos colocar dentro do consultório pai e mãe, né, numa dinâmica com a criança, com o lúdico, com a brincadeira. E aí a gente começa a perceber como ambos lidam com a situação, como ambos lidam com a criança. E aí você percebe que a criança tende a querer mais o colo do outro, a não querer brincar com o outro. E você começa a perceber que realmente a síndrome está instalada. E aí é a hora da gente trabalhar o alienante. Né? Porque muitas vezes ele também não se percebe como tal. Ele não se vê como alienante. Ele acredita que por ter sido traído, por ter sido não receber a quantia devida numa separação, ele deve manipular essa criança para que fique a seu favor. Então, muitas vezes, eles não se percebem e precisam de tratamento. Pois é, porque eu fiquei pensando, você falando do tratamento da criança, esse alienante precisa também de tratamento, porque ele não está sabendo lidar com uma situação que de repente é tão simples de se resolver e ele não está sabendo lidar como é no caso de uma separação. Então, nos seus atendimentos concernentes a esse assunto, você recebe mais pacientes que o caso é de separação? A maioria é com a separação. Geralmente, quando não há separação, eles vêm trazendo um conflito, mas não um conflito do casal. Eles vêm trazendo uma problemática da criança. A criança vem como o bode expiatório, alguém que está vivendo um conflito e que até então ninguém sabe por quê. E aí, no lúdico, você vai descobrir que existe, sim, ali já instalada o início de uma alienação parental. Quando há separação, que é a maioria dos casos, nós começamos esse tratamento lúdico. Isso quando se percebe, isso quando se é encaminhado, muitas vezes pelo jurídico. E aí nós damos início. Por quê? O que ocorre? Quando não ocorre esse tratamento, essa criança vai crescer com graves conflitos. E muitas vezes separada por muitos anos, ou do pai ou da mãe, ou dos avós, seja lá quem quer que tenha sido a pessoa, a vítima dessa situação. E esses casos ocorrem mais por parte da mãe ou do pai, sendo alienantes? Não há uma estatística correta, mas o que nós recebemos no consultório, a maioria são mães questionando, geralmente pelo lado financeiro, né? Ou mulheres traídas. Fazem disso uma moeda de troca. Fazendo disso uma moeda de troca.
É bem difícil a criança passar por isso sem ter sequelas, não é, doutora? Provavelmente vai crescer um adulto, já aconteceu assim, casos de alguém embutir na mente da criança aquela memória que a senhora falou. Memória implantada. Memória implantada, alguém implantar na mente da criança um fato que não aconteceu. Essa criança saber da verdade, crescer na adolescência, na juventude, saber da verdade, não conseguir ter esse elo de ligação com a outra parte. Porque geralmente na primeira infância é que se fecham a maioria das sensações, das emoções memoriais da criança. Passado esse tempo, a criança não vai mais poder rever esse passado. Esse passado é como se ele não existisse. Se quando adulta ela descobre que tudo aquilo era mentira, a sensação, né, de não querer esse vínculo continua. Por mais que ela tente, por mais que ela sofra, por mais que ela até conviva com a pessoa sabendo que tudo aquilo foi mentira. Nossa. Mas a sensação do terror, do pavor, porque infelizmente um dos mais agravantes casos é quando a mãe induz na cabeça da criança que o pai abusou dessa criança na sua infância. E isso é praticamente irreversível. Ai, gente, que mal, né? Que mal. Se todos soubessem disso, do mal que se faz, não praticariam, com certeza. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com muito mais Amazônia Mulher, mas no terceiro bloco, conversando com uma advogada para saber como o judiciário tenta resolver essa questão da alienação parental. Não sai daí que o Amazônia Mulher volta já já.